Eu mudei de cenário hoje, porque eu gosto do meu sofá. Mas eu não sei se eu fiz a melhor escolha possível. Eu tô escutando meu vizinho mexer em furadeira, em martelo. Eu gostaria de saber que tanto que esse cara bate, porque todo santo dia ele tá mexendo em alguma coisa na casa dele. E eu queria falar sobre isso, sobre escolhas. Como muitas vezes a gente tenta sempre escolher aquilo que é melhor para evitar um sofrimento muito maior, e às vezes a nossa escolhas podem nos paralisar, a vontade de escolher pode nos paralisar ou trazer um sofrimento muito maior. Hoje eu fiquei pensando que talvez eu não escolhi o melhor microfone, que eu comprei muito tempo atrás. Até tentei gravar um áudio, gravei, postei pra ver como estava saindo no YouTube, mas tá saindo muito estourado. E aí veio um sofrimento de que, caramba, né, não escolhi certo. E isso me pega muito, não escolher alguma coisa certa, porque eu quero sempre escolher o melhor para não ter que lidar com as vozes da minha cabeça que fala, tá vendo? Escolheu errado de novo. Pô, você não sabe fazer uma coisa certa, cara. E essa voz da minha cabeça hoje é minha, mas há muito tempo atrás, era as vozes dos meus familiares. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei, que eu me recordo, que eu escutei que eu tive uma escolha errada, foi quando eu tinha, eu acho que no meu aniversário, ou de 9 ou de 10 anos, não me recordo. Era uma data muito especial pra mim e eu fiz uma escolha e ouvi da minha mãe que eu deveria ter feito outra. E naquele momento eu não tive nenhum tipo de reação. Mas essa questão de não saber fazer escolhas me levou pra minha vida inteira. Tanto que eu tô com 34, então no mínimo 24 anos. Então eu sempre tô tentando fazer a melhor escolha possível pra não escutar essa voz. E essa voz, por muito tempo, era uma voz muito alta, mas hoje eu vejo que ela tá mais baixinha. Hoje, quando eu pensei sobre o fone, pensei, tá bom, tá tudo certo, né? Não gastei muito dinheiro com isso, depois eu compro outro. Eu não sabia que ele ia ficar estourado desse jeito. Eu acho que até quando a gente pesquisa, vê, fala com outras pessoas, e quando a gente faz tudo certo, a gente pode tomar uma decisão que não vai ser muito legal, que talvez não seja muito correta, ou que não dê os resultados que a gente queria. Então, por exemplo, teve uma época que eu fiquei um pouco paralisada com essa correntinha aqui, ó. Para mim ela tem um significado espiritual muito grande, eu queria ela há muito tempo. Eu já tava namorando ela na internet, só que aí eu tava esperando o melhor momento para comprar, mesmo com dinheiro. Eu não sou uma pessoa que usa muitos acessórios, então eu demorei para gastar dinheiro com isso. E aí quando eu quis comprar, o preço quase triplicou no Dia dos Namorados. E aquilo me deixou numa obsessão tão grande que eu ficava me culpando por não ter comprado antes e eu ficava me culpando porque eu não queria gastar 3 vezes mais o preço da correntinha. E eu tava sofrendo. Eu poderia acabar com o meu sofrimento porque eu tinha o dinheiro total dessa correntinha. Só que na minha cabeça, eu ia sofrer muito mais se eu comprasse, porque eu achava que no momento que eu comprasse, o valor ia diminuir. E aí eu ia me sentir muito tonta, eu ia me sentir muito idiota por ter feito uma escolha errada. Da mesma forma que eu me senti com 10 anos, por ter feito uma escolha errada no meu aniversário. Não foi uma escolha errada. Foi uma escolha que eu queria fazer, que minha mãe não faria. Só que eu interpretei aquilo, esse afeto, pra mim, isso acabou me gerando um trauma, porque eu não consegui ter uma reação.
Eu só guardei, aquilo foi doloroso, meu ego jogou pro meu inconsciente, só que isso continuou martelando a minha vida. Então, assim, eu não queria me sentir tonta, idiota, e eu não queria ouvir a voz na minha cabeça que falava assim: nossa, você tomou uma decisão errada de novo. Eu não queria me sentir assim. Então, na minha cabeça, tava assim, cara, se eu comprar agora, eles vão diminuir o valor. E aí, era como se alguém estivesse rindo de mim. Tipo, o cara do site ia rir de mim, falou assim: ah, tá vendo? Ó, peguei a Priscila aí, agora pagou 3 vezes mais, agora voltou pro preço normal. Eu lembro que eu ficava todo dia olhando o preço todo dia, muito obsessiva, né? Eu tava sofrendo porque eu tava sem minha corrente, mas eu tava evitando um sofrimento muito pior, que era eu gastar 3 vezes mais e me sentir tonta por não ter feito uma escolha correta, né? Até o momento que eu resolvi encarar esse meu medo e para mim essa corrente era muito importante, eu queria muito ela. Eu falei, cara, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Eu lembro que eu coloquei a correntinha no carrinho e eu não comprei no dia. Eu falei, amanhã eu compro. Eu tava tentando evitar um sofrimento maior a todo custo. Aí no dia seguinte eu ganhei um cupom de desconto. Eu falei, cara, eu vou comprar. Foda-se se eu vou pagar mais ou menos, foda-se, vou lidar com isso. E comprei. E pra mim foi uma das decisões mais assertivas que eu tive, porque quando chegou eu fiquei extremamente feliz. Muito feliz mesmo. Eu não tive mais o desejo de olhar para ver se o valor da correntinha tinha diminuído. Eu fiz até amizade com a dona da loja, né? A gente se segue mutuamente agora no Instagram. Mas por um tempo isso me paralisou, isso me trouxe um sofrimento. Eu tava sofrendo, eu poderia acabar com o meu sofrimento, mas eu não quis acabar, porque eu tava com medo de sofrer muito mais lá na frente. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente já tá sofrendo por uma situação, só que a gente tem tanto medo de escolher, tanto medo de mudar, tanto medo de fazer diferente, porque a gente acha que vai sofrer muito mais lá na frente. É um sofrimento incerto. Parece que os sofrimentos que a gente conhece, parece não, os sofrimentos que a gente conhece a gente sabe lidar. A gente já tá sentindo, pô, já tô sofrendo aqui. Mas o sofrimento lá na frente a gente não sabe. Então, quantas vezes você tá, por exemplo, né, tá sentindo a falta de alguém muito importante pra você, vocês não se falam mais, mas só que você não quer mandar uma mensagem porque você tá com medo de sofrer lá na frente. O sofrimento pode ser o quê? Uma rejeição. A pessoa não te responder. Então, mas você já tá sofrendo pela falta da pessoa. Se você mandar uma mensagem e a pessoa não te responder, você vai continuar sofrendo pela falta da pessoa. Mas parece que é muito mais, porque aí você vai se sentir extremamente rejeitado. E talvez essa ferida da rejeição seja a mesma rejeição que você sentiu com 12 anos. Um outro exemplo clássico, né, que eu vejo é, por exemplo, uma pessoa que ela tá num relacionamento afetivo abusivo em que ela é maltratada verbalmente, fisicamente, tá num relacionamento bem ruim, não só uma mulher, mas os homens também vivem relacionamentos afetivos ruins e abusivos, só que essa pessoa não consegue sair do relacionamento. E todo mundo em volta fica, nossa, mas que pessoa trouxa, tá vendo que faz mal, por que não termina, por que não larga? Fulano trai ela a todo instante, ou ciclana trai ele a todo instante, bate, xinga, essa pessoa fica citando migalhas. E aí a gente não entende por que o outro não sai do relacionamento. Só que a dor que o outro tá evitando, que pra ele é insuportável, talvez pra mim não seja. Então, quando eu olho uma pessoa num relacionamento ruim e falo assim, nossa, essa pessoa é muito trouxa porque tá assim, tá nesse relacionamento assim, eu não estaria, provavelmente essa pessoa também não estaria em situações em que eu me coloco. Então, assim, não que seja essa a resposta, mas é um exemplo, talvez essa pessoa que está num relacionamento ruim, abusivo, qual que é o sofrimento maior que ela tá evitando? O sofrimento insuportável de ficar sozinha ou sozinho. Para essa pessoa é muito mais insuportável estar sozinho do que estar em um relacionamento abusivo. Então ela evita a todo custo.
né? Não é à toa que várias pessoas saem de relacionamentos ruins e entram em outros relacionamentos ruins, porque se olhar sozinho, para essa pessoa é extremamente insuportável. Outro exemplo é aquela pessoa que ela quer emagrecer, que ela já está doente, ela já se sente muito humilhada, né? Porque a obesidade é uma doença. E toda vez que ela emagrece, ela se sabota e volta a engordar. Só que não faz sentido, porque, nossa, se ela emagrecesse, ela se sentiria com autoestima maior, talvez ela se sentisse ou ele se sentisse mais bonito, iria receber mais olhares, não ia se sentir mais humilhado, porque a doença da obesidade traz humilhação, né? As pessoas não conseguem comprar roupa, são discriminadas. Então, assim, perder peso traria uma alegria muito grande para essa pessoa. Mas aí ela descobre que a gordura está evitando ela ter um sofrimento muito pior. E aí, inconscientemente, em análise, ela descobre que ela, de repente, foi abusada, ou ele foi abusado na infância, na adolescência, e a gordura é uma forma de se proteger. Então, assim, toda vez que emagrece, a pessoa faz contato com a dor insuportável de talvez ser abusado de novo. Mesmo que hoje a pessoa seja um adulto e saiba hoje se proteger, só que o nosso inconsciente não conhece tempo. Então, a dor insuportável que a gente sente é a mesma dor insuportável que a gente sentiu quando era criança. E aí a gente sempre tá ali, ó, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas neuroses, os nossos mecanismos de defesa. Todos eles são formas da gente evitar um sofrimento muito maior. Aquilo que traz um sofrimento pra gente hoje, ele tá evitando um sofrimento muito maior lá na frente. E eu não tenho o intuito de trazer soluções aqui e falar o que você tem que fazer, até porque eu acredito muito que quando eu falo pro outro exatamente o que ele tem que fazer, você tem que fazer isso, eu tô te colocando numa posição infantil. E eu acho que a gente precisa resgatar a autonomia da nossa vida, as nossas decisões, né? Tomar as nossas próprias decisões e escolhas e lidar com essas consequências disso. Não é à toa que hoje existem inúmeras pessoas que lucram muito com a venda de cursos para tudo. Por quê? Porque a pessoa ela fala o que você tem que fazer, isso é atrativo. Eu quero uma pessoa que fale o que eu tenho que fazer, porque se essa pessoa falar o que eu tenho que fazer e não der certo, eu coloco a culpa nela. É muito gostoso colocar a culpa nos outros. É doloroso eu ter que assumir a responsabilidade dos meus atos. Então isso é muito lucrativo porque é muito mais fácil falar que eu fracassei porque eu segui o que uma outra pessoa falou, do que eu admitir para mim mesmo que foi uma decisão minha que não foi muito assertiva. E tá parecendo um barulho de moto aqui. E aí passa na minha cabeça, será que eu comprei o microfone certo? Será que eu fiz uma boa escolha? Agora eu tô lidando com as consequências disso. Então, assim, o meu intuito é trazer reflexões aqui pra gente, até porque na minha cabeça passam várias coisas e eu preciso colocar pra fora. Qual que é a dor que você tá sentindo agora? Seja em relacionamento, no trabalho, em qualquer coisa. De repente você quer mudar muito de trabalho, porque esse trabalho tá muito ruim, mas você não consegue sair porque você sofre, você prefere esse sofrimento de estar no trabalho ruim do que o sofrimento da incerteza de talvez não conseguir um outro trabalho. Ou talvez será que o trabalho novo vai ser mais ruim? Vai ser mais ruim? Será que existe isso? Vai ser pior? Então, é melhor a gente ficar com esse sofrimento aqui que a gente já conhece, né? É muito mais fácil a gente lidar com sofrimentos conhecidos do que com sofrimentos incertos. Então, será que esse sofrimento, será que essa sua neurose, essa sua angústia, esse seu relacionamento, tudo isso que você está sofrendo agora e que você se queixa, não é uma forma de você evitar algo muito maior? Um sofrimento muito pior? Né? O que você está evitando olhar hoje? O que esse seu sofrimento, essa sua queixa,
esse seu sintoma, essa sua doença, está tentando evitar? Que sofrimento que ela está evitando? Existem sofrimentos que a gente só vai conseguir descobrir eles em análise, porque como eles são insuportáveis, o nosso ego jogou para o nosso inconsciente. Por quê? Se é insuportável, eu não quero trazer para minha consciência. Mas na análise a gente consegue descobrir isso. Descobrir o porquê que... o que eu estou evitando, o que é tão doloroso que eu não consigo ver. E é muito importante quando a gente fala, e a psicanálise ajuda muito, né? Porque a psicanálise tem a questão da associação livre, eu posso falar o que eu quiser, o que vem na minha cabeça, sem julgamento, porque eu só consigo mudar aquilo que eu conheço. Quando eu dou forma ao meu monstro interior, aquilo que está na minha cabeça, quando eu vou falando e aquilo vai se formando, eu posso olhar e ver o que eu posso mudar. Então, se eu tô num relacionamento ruim, e eu tomo a consciência de que eu só tô nesse relacionamento ruim porque eu tô com medo de ficar sozinha, eu posso trabalhar esse medo de ficar sozinha para poder sair desse relacionamento que fere a minha dignidade. Se eu descubro que o comer compulsivo é uma forma de evitar o sofrimento de ter sido abusado na minha infância, eu posso trabalhar isso para que eu pare de sofrer hoje, né? Que o medo de um sofrimento incerto faça com que eu pare de sofrer agora. Então, se eu descubro que eu tenho medo de ficar sozinha, aí eu vou começar a ter atitudes para gostar da minha própria companhia, para ter mais amor próprio. E aí, quando eu começo a fazer isso, fica mais fácil sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento ruim. Mas se eu não olho para isso, eu cada vez mais vou entrando. Eu saio de um relacionamento ruim, entre outros. Saio de um relacionamento ruim e entre outro. Até porque, por exemplo, a gente não sabe lidar com a indiferença. A indiferença para nós é insuportável. Freud fala que a diferença de amor, o contrário de amor, não é ódio. Porque quando você odeia alguém, você ainda está depositando energia, você ainda está ali vinculado com a pessoa. Mas a diferença de amor é ódio. A diferença de amor é indiferença. O contrário de amor é indiferença. E não é à toa que a gente faz qualquer coisa para não ser indiferente. A gente vê aí diversas pessoas que fazem de tudo para chamar atenção, porque o outro não olhar para ela, o outro não querer saber dela, é insuportável. Eu lembro que eu li Oliver Twist, do Charles Dickens, que ele sofria muito com o padrasto dele. O padrasto dele abusava muito verbalmente e fisicamente dele. E aí, quando a mãe dele morreu, o padrasto dele largou ele. E tanto que ele começava a perambular pela cidade. E ele fala que isso foi pior do que as surras que ele tinha, do que o padrasto e a irmã do padrasto dele xingando ele, batendo nele. Então, assim, eles não se importarem com ele, eles serem indiferentes, era muito pior. Então, a gente muitas vezes vai fazer de tudo para não lidar com a indiferença, com o sofrimento incerto, até ferir a nossa dignidade, até se colocar em situações de sofrimento. Talvez a gente pode acabar com o nosso sofrimento, mas se eu acabar com o meu sofrimento de hoje, talvez eu vou ter que lidar com um sofrimento maior que está lá na frente. Eu não quero fazer isso. Eu não quero lidar com o fato de não ter feito uma boa escolha, de ter sido tonta. Agora falando parece até assim, nossa, bobo, né? Ai, nossa, você não quer lidar com o fato de se sentir boba? Eu não quero. Porque a Priscila de 10 anos, para ela foi difícil lidar com o fato de se sentir boba. E hoje na vida adulta eu não quero lidar com isso. E a gente vai fugindo e fugindo e fugindo. Só que a forma mais fácil de se ficar preso em algo é fugir. Isso sempre vai nos encontrar.
Só que esse sofrimento que a gente evita, esse sofrimento insuportável, o nosso inconsciente ele sempre vai bater na porta para mostrar ele pra gente. O nosso inconsciente ama a repetição, o nosso inconsciente, ele quer falar e ele vai falar. Talvez ele não vai conseguir falar através da sua consciência de forma tão clara, porque os seus mecanismos de defesa, o seu ego, eles estão ali prontos para te defender. Mas o seu inconsciente ele vai falar pelos seus sintomas, pelas suas doenças, pelos seus relacionamentos, pela forma que você se relaciona, pelos seus atos falhos, pelos seus sonhos. Ele vai mostrar. E você vai repetir essa situação, esse sofrimento insuportável, até que você olhe para ele. Então, quando a gente começa a escutar o nosso inconsciente dessa possibilidade de olhar para essa dor insuportável, e o que faz a dor ficar suportável? Análise. O processo analítico com o profissional faz com que a gente consiga pegar uma dor que é insuportável e fazer com que ela fique suportável para a gente olhar. Então, quando eu descubro que eu morro de medo de ficar sozinha e isso é insuportável, o processo de análise vai me ajudar a fazer com que isso fique suportável. Não é não me veio a palavra agora, não é sumiu. A psicanálise não tem o intuito de fazer a gente feliz, mas sim suportar o sofrimento, aquilo que bate a nossa porta, né? Aquilo que faz parte da gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de lidar com tristeza. Eu não gosto de sentir a tristeza. Hoje em dia eu me permito sentir, mas eu não gosto. Por quê? Eu não entendi o porquê que eu não gostava de sentir tristeza. Eu prefiro muito mais a raiva. E aí eu lembro que nos meus campeonatos eu tinha muito medo de perder de uma forma em que eu ficava muito passiva, em que eu não conseguia fazer absolutamente nada na luta. E aí eu descobri que eu não queria enxergar que eu era uma pessoa passiva também. Porque passividade para mim, por muito tempo, foi algo muito negativo. E eu não queria me enxergar dessa forma. Como eu tenho uma tendência de querer controlar as coisas, para mim não faz sentido nenhum eu ser passiva. Eu quero ser ativa. E a raiva dá essa energia, né? Você ser ativa. A tristeza não. Tanto que eu percebi que dificilmente eu falo que eu estou triste. Eu falo que eu estou chateada. O meu inconsciente batia toda vez na minha porta para mostrar, olha, existe uma parte sua que é passiva e que faz parte de você. Então essa parte minha passiva era tão dolorosa, era tão insuportável de ver, que se desconectou do meu psiquismo, né? O meu psiquismo tá aqui, a parte passiva tá aqui. Aí o inconsciente quer pegar essa parte aqui e encaixar no quebra-cabeça. E eu não queria deixar, porque isso era doloroso. Então, o inconsciente sempre vai arrumar forma de, olha essa dor aqui. Olha, isso é você. Cara, isso é você. Você é passiva também. E eu não queria ver isso de jeito nenhum. Até o momento que eu fui falando, reconhecendo, não tendo mais a vontade de esconder. E teve um campeonato em que eu fiquei em terceiro lugar. Eu perdi 2 lutas. E eu fiquei extremamente passiva. As 2 competidoras não deixaram eu fazer absolutamente nada. E tudo aquilo que eu tinha medo se concretizou, que era ficar passivo, não fazer nada na luta, e ainda perder para alguém que tinha menos tempo de jiu-jitsu que eu.
A menina que ganhou de mim e foi a campeã, ela tinha apenas 6 meses de jiu-jitsu, enquanto eu tinha 1 ano. E aquele dia foi tão significativo para mim que depois daquele dia eu percebi que a minha parte passiva conseguiu se integrar ao meu psiquismo e eu não tive mais vontade de esconder ela. Tanto que assim, eu falei, cara, eu não morri, tá tudo certo, tá tudo bem, bora pra próxima. Eu já não tenho problema algum em uma outra luta eu acabar ficando mais passiva. Por mais que não quero, não gosto, não quero mais fugir disso. De, por exemplo, isso vai ser o fim do mundo. Hoje, pra mim, não é o fim do mundo, né? Então, muitas vezes eu evitava ficar triste e reconhecer que eu estava triste, porque ficar triste era se conectar com a minha parte passiva. E a minha parte passiva era muito insuportável pra mim. Só que eu já estava sofrendo. Porque quando eu não me permitia ficar triste, reconhecer a minha tristeza, eu já estava meio que sofrendo em dobro, né? Então eu trago esse questionamento. O que esse sofrimento seu hoje está querendo falar para você? O que você está tentando evitar? Que parte sua que você não quer reconhecer? Que dor é tão dolorosa para você assumir? Talvez você não consiga falar isso tão prontamente, né? Talvez não venha na sua cabeça, mas talvez isso desperte o desejo para você poder investigar isso, para você fazer uma análise, para você levar isso em terapia, para você, mesmo que você não faça nenhuma atitude ativa, mas ter o desejo de não ter mais, de não sofrer mais agora, de encarar a dor insuportável, que talvez essa dor não venha também. Às vezes a gente tem tanto medo vai ser tão insuportável, isso vai acontecer, talvez não aconteça. Ou aconteça. Não sei, não vou te prometer que isso não vai acontecer. Mas eu acho que a gente pode ser corajoso e lidar com isso de alguma forma. Para mim, o processo analítico, a terapia, é um lugar seguro para nossa criança. Então, as dores que você está querendo evitar, porque você não quer se sentir como uma criança, talvez o processo analítico e a terapia possa ser esse lugar seguro para que você possa sentir a dor, o sofrimento, sem também correr para ficar alegre e feliz. A gente não precisa fazer isso. Não, né? Tô triste, então eu preciso ficar logo feliz. Não, acho que a gente pode só reconhecer também as nossas dores, o nosso sofrimento. Acho que reconhecer também é uma forma muito bonita de olhar para as nossas dores, né? É isso. Bom dia.